Bom dia, pessoal. Tudo bem? Só para garantir, o meu áudio tá bom? Show. Bem, então, bem-vindos todos a mais uma palestra da Semana de Sistemas de Informação. Só quero lembrar todo mundo que está aqui presencial, que se você não pegou sua presença lá fora, agora é hora de pegar. E para quem estiver online, é sua hora de correr, voar, teleportar, chegar aqui e pegar sua presença. Porque só assim você pode concorrer aos sorteios e aos prints que a gente vai entregar. Bem, agora só com um pouquinho mais de enrolação, a palestra de hoje vai ser, além de pintar botões, o que o front-end realmente envolve. Porque se você está achando que front-end é só botar botão na tela, você está enganado. Aqui a gente vai mostrar para vocês sobre performance, acessibilidade, arquitetura, testes, integração com APIs, boas práticas e muito mais. Então, eu gostaria de pedir para todos aqui uma salva de palmas para a nossa palestrante, Mônica Hillman. Oi, pessoal. Eu quero meus slides. Então, hoje a gente vai falar sobre não ser somente um artista de botão, que eu sempre me apresento como se eu fosse isso, e hoje eu vou mostrar que eu não sou o que eu me apresento em toda a palestra. Então, para me apresentar, eu sou a Mônica Hillman, eu sou formada em bacharelado em tecnologias digitais, é um curso que só existe na Universidade de Caxias do Sul. Existia, não existe mais, ele se chama agora Criação Digital. Ele é um curso que envolve artes, informática e comunicação, então ele é bem diferentão, a gente aprendia tanto fazer assets de games, criação na cultura digital, quanto programação. Então ele vai muito no conceito ali do DevInT, que eu recomendo qualquer desenvolvedor, independente da profissão, seguir esse lema do DevInT, que é se especializar em alguma coisa e ter conhecimentos gerais em outras. No meu caso, eu escolhi o front-end. Eu também sou especialista em User Experience e Educação à Distância. Por que eu me especializei nessas coisas? Porque por 5 anos eu fui professora de programação na Alura, que fiz cursos de ChatGPT, Lógica, React, TypeScript, JavaScript, muita coisa. Tem 35 cursos na plataforma, e mais de 700 mil matrículas. E agora eu estou me especializando em DevOps, que aí eu estou indo totalmente numa área que não é a minha. Então, eu também estou sendo Community Manager na Magalu Cloud, que explica essa minha decisão de vida. Todo lugar que eu vou me pergunto que diabos um Community Manager faz dentro de uma empresa. No caso do Magalu, eu tento captar ali profissionais, tanto interno quanto externo, que queira construir conteúdo para Magalu Cloud. Então, quem está se especializando em Cloud Computing aqui, lançamos ontem oficialmente o nosso perfil no dev.to, para quem quiser fazer artigos técnicos reconhecidos pela Magazine Luiza. Também temos o canal no YouTube, e eu faço muitos eventos por aí. Mês passado a gente fez com o Dev Paraná, agora, amanhã, eu estou embarcando para Recife hoje, teremos um evento com a Recife Front-End Community. Estou falando isso porque, se vocês quiserem fazer algo com a Magalu Cloud, a gente está aí disponível. E voltando para a palestra, né? Eu fui ter meu primeiro contato com front-end quando eu tinha 13 anos, porque eu gostava muito de Tumblr. E é um histórico aí que eu vejo de muitas, pelo menos as meninas que entram em programação e que têm esse interesse em front-end, elas vão, a maioria, porque elas tinham um blog quando elas eram novas. Pelo menos quem tem a minha faixa etária aí de 26 anos. Mas a história não é sobre mim, a história vai ser sobre o Gato Bonifácio, que quem já assistiu meus cursos, ele aparece em quase todos eles. O Gato Bonifácio, ele queria ser desenvolvedor front-end, ele começou com HTML, CSS, JavaScript, ele aproveitou todos os cursos gratuitos que ele via na internet de extensão da universidade dele, mas ele sofria ali a zoeira dos outros desenvolvedores amigos dele, que chamavam ele de somente pintor de botão e centralizador de div. E ele resolveu, então, mostrar para esses amigos que estavam zoando ele, amigos, ex-inimigos, né, que não é somente isso, tem muito mais dentro do desenvolvimento front-end. Quem aqui é desenvolvedor front-end ou tem interesse em entrar nessa área? 1, 2, 3... Tem um número considerável. Eu pergunto porque eu dou aula faz 5 anos de front-end, eu encontro meus alunos nos eventos, foi todo mundo para o back-end, me sinto distraída.
E então, ele começou ali a explicar para os amigos dele do HTML, né, que ele não faz só botão. O HTML ele envolve a questão de semântica, que a semântica já leva para outros fatores, que é a questão de acessibilidade, leitores de tela precisam que aquelas tags façam sentido. SEO, o Google e outros buscadores, eles priorizam, então, também telas que fazem sentido, e também anexando aí nesses fatores hierarquia de conteúdo. Então, por exemplo, os parágrafos, os títulos que a gente tem do H1 ao H6, parece besta, mas faz diferença no final. Então, apesar de ser o início do front-end HTML, ele tem fatores para se preocupar. Não é só colocar div e rezar que vai dar certo. E ele botou até uma frasezinha ali, que HTML não é só escrever texto e imagem, é dar sentido à estrutura ao que vai aparecer. Eu não achei vários GIFs com o mesmo gato, então eu tive que botar várias skins no gato Bonifácio. E ali ele entra também com o CSS para explicar para esses amigos que não é só mudar o background color daquele botão e a fonte. É também fazer isso, mas também tem muitas outras coisas. Então, o CSS é o visual, cores, fontes, espaçamento e layout. Então, no cores, não é somente background color, a gente tem cor da fonte, a gente tem como fazer um gradiente, a gente tem como colocar um box shadow nesses elementos, e a gente tem conceitos como flexbox e grid, que aí já começa a ficar mais chatinho esse CSS, porque é onde você começa a posicionar esses elementos lado a lado, ou centralizar aquela div através do flexbox. E é o que mais acontece dentro de um layout de front-end que você vai se desafiar, seja no teste técnico ou no ambiente de trabalho. Vai fazer um cabeçalho, tem um logo, quase todo cabeçalho é a mesma estrutura, tem um logo na esquerda e tem uma navbar que fica na direita. Então, já começa no primeiro passo do seu site que você vai ter que lidar pelo menos com o Flexbox e suas propriedades, como o Justify Content, o Align Items e outras coisas que tem no Flex ali. E a gente tem, então, a diferença entre fazer algo bonito e algo usável. Não adianta somente algo que acontecia antigamente. Tinha muitas telas que era basicamente somente grid, e eles colocavam na tela os elementos todos posicionados naquele grid muito louco, e hoje eu acho a manutenção de um site que tem ali utilizando CSS muito antigo muito difícil. Então, tem que estar ligado nas tendências. Eu estava fazendo um projeto ontem mesmo, que vai ser para o programa da Lura Start, que é um programa para alunos do ensino médio. Então, eu estava fazendo um card que ele tinha um mito, e quando você passava o mouse, ele girava no eixo Y, e ele mostrava o verdadeiro fato. Botei um negócio besta ali que eu não ia colocar uma fake news séria para o aluno do ensino médio. Aí, gente, tive que aprender tanta coisa que eu nem sabia que tinha no CSS. Eu nem sabia que tinha negócio de perspectiva, esse negócio de girar no eixo Y, já entra um negócio de geometria analítica. E quando a gente pensa no CSS, que pensa que é um negócio besta de só pintar o fundo, nem imagina que tem muito mais coisa. Hoje em dia dá até para colocar cálculo, dá para colocar min, max, um monte de coisa. Daqui a pouco vai virar uma linguagem de programação, CSS. E a importância da responsividade, que é funcionar em telas grandes e pequenas. Aí já é outro fator que até influencia no SEO também, que eu comentei no HTML. Então, os navegadores, eles priorizam, os buscadores, priorizam sites responsivos, porque já tem pesquisas que informam que as pessoas acessam mais sites via celular do que computador. E a gente vê até na realidade, todo mundo está sempre com o celular, o meu está ali do lado. Já vi gente no celular aqui, então a gente está sempre com o celular, nosso amiguinho no bolso. Eu sou velha, eu odeio fazer compras pelo celular, eu só uso o computador para fazer. Aí ele botou também a anotação dele, que pintar botão é legal, mas alinhar e organizar e deixar acessível é outro nível. E fomos para o JavaScript, que também aí a finaleira da nossa tríade básica do front-end, que é o que traz interatividade, menus, formulários, animações mais ou menos. Animações a gente consegue fazer com CSS, mas algumas mais complexas já é necessário, então, o JavaScript. Manipulação do DOM para mudar conteúdo dinamicamente e importância de pensar na experiência do usuário. Aqui, também, todo teste técnico que você fazer vai envolver JavaScript. Todo trabalho que você fizer dentro do mercado de trabalho vai envolver
JavaScript. A gente também tem o TypeScript, que já é uma variação, então já começa a aumentar a complexidade. Você precisa colocar uma tipagem dentro de uma linguagem que naturalmente não precisa disso. Em projetos maiores, é importantíssimo pela questão de, às vezes, a minha função está esperando receber um número, e como o JavaScript ele não tem esse filtro, naturalmente, que ele não vai deixar receber uma string no lugar daquele número que está sendo esperado, aí vem o TypeScript para auxiliar nessa situação. Então, agora os botões não são bonitos, eles são funcionais. E aí já entra a questão que a gente tem bibliotecas para auxiliar nessa tríade. A gente tem as bibliotecas que são um conjunto de códigos prontos que alguém já escreveu para resolver problemas comuns. Precisamos inventar a roda? Não. É importante entender o que aquela biblioteca está resolvendo, mas no dia a dia do trabalho você não vai precisar fazer do zero muitas coisas. E no front-end, o segundo parágrafo é exatamente o que eu falei. E algumas bibliotecas famosas, eu listei aqui, tem muitas mais, você vai ter que fazer essa escolha, muito dependente do projeto que você está atuando e do desafio que você está atuando. Eu acho que é muito difícil você entrar num projeto que está sendo desenvolvido do zero, é uma baita oportunidade, mas dentro do ambiente de trabalho, geralmente você já vai entrar para fazer a adaptação, features novas, então você vai seguir o fluxo. A gente tem aqui algumas bibliotecas de utilidades, então a gente tem o Lodash. O Lodash ele faz funcionalidades prontas, ele faz, bem dizer, a definição de bibliotecas. Então, ele traz, por exemplo, a questão de você ter uma lista de números, uma lista de alguma coisa, e você quer ordenar. Então, ele tem uma funcionalidade que já faz isso, sem você ter que criar uma função com, sei lá, 5 linhas. A gente tem o DateFNS, que também existe uma biblioteca que faz a mesma coisa, que se chama Moment. Eu, particularmente, prefiro a Moment, mas não tem motivo nenhum, é só porque eu acho ela mais legal. E ele serve, então, para formatar datas. O JavaScript, quando você pega uma data, ele chega com uma linha gigante, feiona, e quando você quer salvar, geralmente, num banco de dados ou mostrar na tela, você precisa formatar esse dado que você está recebendo. Aí a gente tem o Axios, que facilita, então, na conexão com o back-end, e a gente tem algumas de estilo. Geralmente, quando o back-end vai se aventurar no front-end para um projeto dele, ele já corre para o Bootstrap. Eu não gosto de usar o Bootstrap num projeto grande de trabalho, mas, então, ele ajuda para quem está iniciando nesse mundo. Tem o Tailwind, que ele faz aquele CSS que você precisaria colocar várias linhas, direto na classe daquele elemento. Eu sou muito conservadora, eu gosto de fazer o CSS na mão, não gosto de colocar lá na classe, não. E o MUI ele é o Material UI do React, e esse é bem utilizado, inclusive, em empresas grandes, porque faz ali um padrão das aplicações. E de gráficos, que aí você usa a biblioteca de gráfico em projetos muito específicos. Eu já atuei no portal da Consigás, que a gente tinha, então, que metrificar o consumo de gás, tanto de condomínios quanto de casas. Depois que eu me mudei para São Paulo, eu sou originalmente da Serra Gaúcha, parece que a Consigás me segue, todo lugar que eu vou, ela está lá. E foi o projeto que eu mais odiei atuar, porque eu odeio mexer com gráfico. Então, eu tive que quebrar a cabeça até eu aprender que tem biblioteca para eu não precisar reinventar a roda e fazer aquele gráfico consumindo API gigante, porque eu precisava filtrar, dependendo a quanto tempo aquela casa usava o gás ou o condomínio, anos atrás, e metrificar mensalmente a cada um dos anos. Era loucura. Aí tem infra de aplicativo. A gente tem algumas bibliotecas que facilitam na criação de uma aplicação React, que é o React Router DOM, que permite a questão de rotas, e o Redux, que ajuda no gerenciamento de estado. O gerenciamento de estado ele ajuda na questão de, eu estou fazendo uma aplicação React, e eu quero ter uma informação que eu possa acessar em todas as páginas e todos os componentes, e eu possa manipular aquela informação. Quando a gente está utilizando a biblioteca do React para fazer uma aplicação, geralmente a gente lida com um elemento pai, que vai passando via propriedades para os elementos filhos, os componentes que eles chamam. Então, quando a gente quer algo que fique aí sendo acessado por todos os lados, a gente precisa de um estado e o gerenciamento desse estado.
Tem a questão de testes, que é importantíssimo para saber se realmente vai renderizar na tela algo que você está esperando, da maneira que você está esperando. E, geralmente, tem o Jest, tem o React Testing Library, tem o Vitest. Aí depende muito do que você escolheu para fazer a arquitetura e o seu projeto. E de formulários. Tem o Formic, tem o React Hook Form e o Final Form. O Formic eu gosto porque eu assisti uma palestra do criador e ele explicou por que ele fez essa biblioteca. Ele disse que era porque ele queria fazer formulários sem ter que bater a cabeça no teclado. Então, para fazer um formulário que você consiga acessar os valores que está sendo colocado lá dentro e colocar em estados, utilizando essa biblioteca fica muito mais fácil. Aí, para fazer a manipulação de erros dentro desse formulário, que dependendo do projeto que você está, eu recentemente estava atuando num formulário de requisição de empréstimo para PJ, tinha muita coisa que a pessoa podia fazer errado nesse formulário. Então, utilizar bibliotecas como o Yup e o Zod auxiliou bastante. Aí, depois que ele aprendeu HTML, CSS, JavaScript puros, o Bonifácio começou a perceber que repetir muito código e lidar com várias páginas era cansativo. Então, ele aprendeu que existem os frameworks. E os frameworks, eles ajudam a criar interfaces reutilizando componentes. E alguns frameworks são mais completos que os outros, mas eles oferecem a questão de rotas, otimização, SSR e organização de pastas. Então, o que eu mais via quando eu estava estudando ou quando eu via outra pessoa estudar, essa questão, nossa, mas como é que eu vou saber qual que é a estrutura de pastas para fazer? Porque quando a gente está estudando back-end, a gente aprende controllers, models e várias coisas. E no front-end, como é que eu vou estruturar tudo isso? Então, quando você inicializa um projeto com framework, ele já vem tudo estruturadinho, você só segue o fluxo. Aí também tem o uso de componentização, que eu falei ali, por exemplo, do React, que ao invés de ser elementos filhos, você vai criar componentes que serão filhos das páginas e etc. E o ecossistema, que é os plugins, documentação, comunidade, geralmente ele influencia bastante nessa escolha. E aí, o que tu vai escolher? Você vai utilizar uma biblioteca, um framework? Eles não são necessariamente a mesma coisa, depende muito da necessidade do projeto. Então, a biblioteca você escolhe quando e como usar, que é, dependendo, você escolher utilizar a biblioteca do React no seu projeto, você vai precisar utilizar outras bibliotecas para chegar no resultado final. E o framework define a estrutura do projeto e como você deve trabalhar. Então, começou um projeto com Angular, você vai seguir uma determinada estrutura. Começou com Vue, você vai usar determinada estrutura. Aí eu falei os benefícios do framework e eu comentei sobre o SSR e otimização. O SSR, ele é utilizado não, né? Ele é um benefício que, então, ele faz o carregamento de todos os elementos HTML e CSS que você está colocando, antes mesmo de renderizar na tela. Quando está fazendo um projeto pequeno, não faz tanta diferença, mas se você vai atuar num projeto maior, que vai receber vários acessos, isso vai dar um benefício em tudo que está sendo construído. E otimização, aí entra vários fatores. Você tem a questão de, por exemplo, o import do CSS, quando ele fica muito grande, começa a ficar mais lento, o jeito que você importa as fontes. Então, geralmente, se você bota dentro do projeto, ele fica muito mais tranquilo do que você criar uma requisição para algo externo que vai depender de internet. Também a questão de dividir o código em pequenos pedaços para permitir que apenas o que você vai utilizar naquele momento seja carregado. Então, se você colocar todas as funcionalidades do seu projeto num único arquivo, às vezes só quer chamar uma daquelas funcionalidades, mas ele vai carregar tudo que está lá. E aí, como escolher qual dos frameworks utilizar? Olha essa imagenzinha. E eu falo framework, o React ele não é um framework, ele é uma biblioteca. Mas ele é geralmente utilizado nas empresas sozinho. Por quê? Porque o ecossistema dele é muito grande. A gente viu muito ali sobre o React Rotterdam, sobre o Redux, sobre o React Hook Form, o React Testing Library. Então, mesmo que ele não tenha tudo dentro dele, ele tem uma comunidade super forte que vai criando várias outras bibliotecas. E se você utiliza várias dessas coisas, você acaba tendo um ecossistema dentro do seu projeto do React que deixa ele super completo, assim como um framework. Só que enquanto não está incluso tudo lá dentro, ele não pode ser chamado de framework. E, geralmente, você escolhe ele ali se você quer a liberdade para montar a stack do seu jeito.
Porque quando você utiliza o React, por ele ser uma biblioteca, você consegue utilizar, por exemplo, o Next.js, um Jamstack, etc. E quando você precisa de muita gente no time, contratação fácil. Porque o que mais tem são devs React. Tudo fruto, né, também, porque na pandemia foram gerados muitos conteúdos gratuitos de escolas de cursos, então acabou impulsionando o número de devs React. Eu, por exemplo, eu entrei em programação para valer nesse tempo, e eu acabei trabalhando esses últimos 5 anos somente com essa biblioteca. Aí também ele funciona como um Lego gigante com peças para tudo, porque aquela componentização gera isso. Porque, por exemplo, você quer um botão que faça tal coisa. Eu falo que não é só pintar botão, eu dou um exemplo de botão. Aí você cria um componente que vai fazer todas as funcionalidades daquele botão dentro daquele componente, e depois, ao invés de utilizar o button, você usa seu componente botão, e já está tudo incluso as funcionalidades dele lá dentro. E ele evita ali, se você quiser tudo pronto, e padrões rígidos desde o mesmo dia, porque ele é bem livre. E eu falei ali que o React não era o framework, me adiantei no slide. E se o Angular ele é utilizado já em projetos enterprise, com padrões, governança e times grandes. Eu vejo bastante o uso do Angular em plataformas, por exemplo, bancárias. Eu sei que o Itaú usa Angular, até a Brenda está ali confirmando, o Santander e PicPay, quase todos os sistemas bancários utilizam Angular. Então, se você tem o desejo de trabalhar em bicha no estudo de Angular. E então, se você quer tudo integrado, como eu falei da diferença do React, que você tinha que instalar 300 bibliotecas para ter um ecossistema completo do seu projeto, o Angular já tem tudo lá dentro. E aí ele tem um exemplo ali, um kit de cozinha industrial completo com manual, que é basicamente isso aí, está tudo lá dentro, você só instala, começa o projeto, mete ficha. E o Vue ali é meio coitado, porque ele fica no meio desses dois na briga. Porque ele tem a complexidade do React, que não é tão complexo, então ele é bem-vindo para iniciante, é muito fácil essa transição para o Vue. Eu não sei que empresa usa Vue, mas eu tenho vários alunos que utilizam isso nas empresas deles. E, então, se você gosta do React, mas quer tudo lá dentro, o Vue é uma boa oportunidade. No final, não tem qual o framework certo, qual a biblioteca certa utilizar, mas eu sempre dou a dica de aprender a questão de eu tenho sonho, sei lá, de trabalhar em tal empresa. O meu sonho é viver na fazenda criando galinha, para ser sincera, mas tem empresas que parecem legal de trabalhar, então eu miro na descrição das vagas delas. E isso faz, então, eu saber para onde eu quero ir. Até porque ajuda no processo seletivo. Quando eu fiz o processo seletivo para atuar no Magalu, as perguntas foram: o que o hook do React tal faz? Se eu quiser fazer tal coisa lá do React, como é que faz? Então, eu sabia que lá utilizava essa biblioteca, eu cheguei muito mais preparada para responder. E ali, o Bonifácio ele foi mostrar os projetos para outros desenvolvedores e percebeu comentários que deixaram inquieto. Meu site é bonito, mas demora para carregar. Um amigo meu que usa leitor de tela não conseguiu navegar nesse teu projeto. E quando a API demora a responder, esse aplicativo quebra. Então, ele começou a estudar sobre performance. Ele aprendeu sobre otimizar imagens e arquivos para carregar rápido. Então, às vezes, a gente, ao invés de colocar uma imagem dentro do projeto, a gente pode utilizar, por exemplo, um serviço de Object Storage e colocar as imagens do projeto lá. A gente pode também otimizar fazendo essa imagem ela não ser tão pesada. Se você colocar uma imagem lá de, sei lá, quantos megabytes, ela vai demorar para carregar, dependendo da internet de quem está acessando. Técnicas como lazy loading, minificação e uso de CDN. O lazy loading é perfeito por aquela questão de, pô, demorou meu aplicativo para carregar, vai quebrar toda a tela? Não, não vai quebrar toda a tela, porque você vai botar algo carregando antes de aparecer. E o Core Web Vitals, que são métricas para medir rapidez e fluidez. Então, um site lento é como um prato de ração atrasado, ninguém gosta de esperar. Meu gato, 6 horas da tarde, já está berrando que quer sachê. Então, o Core Web Vitals ele é um conjunto de métricas. Ali você consegue metrificar muita coisa, mas essas são as 3 principais, que é o Largest Contentful Paint, nem sei se fala assim, essas palavras em inglês difícil, que ele mede o tempo de carregamento do maior elemento visível na página.
Então, como eu falei ali de uma imagem, se você tem um banner gigante e tem vários megabytes, ele vai metrificar quanto tempo demora para aquilo carregar, para saber se está performático ou não. Tem o First Input Delay, então ele já mede a interatividade do usuário. Clica no botão de cadastro, clica no input de cadastro. Se demorou para a tela responder, por exemplo, o cara está botando o nome dele lá e começa a travar o seu aplicativo. Não está performático. Tem o Cumulative Layout Shift, que ele mede a estabilidade visual. Então, o quanto a página muda de posição enquanto carrega. Seria, por exemplo, estou carregando os elementos HTML daquela página e começa a carregar o negócio lá de cima, depois que carregou de baixo, e começa a quebrar minha tela enquanto está carregando. E aí eu botei uma explicação de CDN ali, por que utilizar CDN melhora a performance, porque ele bota em cache algumas informações do que você quer renderizar na tela, as que são mais carregadas, e no momento que aquele usuário for acessar, ao invés de ter que baixar tudo aquilo, ele vai pegar o servidor mais perto que tiver daquele usuário e vai carregar para ele, o que facilita ali na questão de localização. Aí, em acessibilidade, a web precisa ser acessível para todos. O pessoal de front-end, em todos os eventos, reforça a importância da acessibilidade, e ainda assim tem pesquisas que é muito baixa a porcentagem de sites que são acessíveis de verdade. A gente acaba se preocupando muito, por exemplo, eu preciso colocar um texto alternativo de imagem. Esse é o mais básico que tem de acessibilidade. E mesmo assim eu recebo muitos trabalhos de aluno que não tem texto alternativo. Aí a gente tem a questão também de o Way Area, que você pode determinar, por exemplo, a ordem que a pessoa navega no site pelo tab. Aí você pode testar também de várias maneiras se isso está funcionando ou não. Que é a questão de como saber se meu site é acessível. Tem 3 ferramentas que são muito utilizadas, que é o Lighthouse, porque ele já está no navegador, principalmente no Google Chrome. Então, se você aperta o F12 e entra na ferramenta do desenvolvedor, tem uma opção ali que é o Lighthouse. Você marca acessibilidade e gera um reporte se está tudo ok. Ele tem até outras coisas ali, porque você consegue pegar a questão de performance, melhores práticas e SEO. Ele também testa responsividade, se ele está bom no celular ou no desktop. Aí ele tem o Axis DevTools, mas aí você precisa baixar externamente. E também o Wave Web Accessibility Tool. Então, também precisa baixar externamente. Mas é legal, né, utilizar o Lighthouse, porque você não vai precisar baixar nada além do navegador que você trabalha normalmente. Aí, como é que você vai saber se o seu site é acessível se você não quiser utilizar essas ferramentas ou se você quer ainda tirar a prova depois de utilizar as ferramentas, né? Aí tem a navegação por teclado. Como eu disse, você pode utilizar o Way Area para definir qual é a ordem que vai ser lido o seu site pelo tab, mas você também pode utilizar o Way Area para botar algumas descrições que você quer que seja lido somente pelo leitor de tela. Então, você pode ir fazendo para saber o que acontece, mas o legal é utilizar leitores de tela, porque aí você vai utilizando o tab para navegar pela tela, e você consegue simular como seria essa navegação para uma pessoa que ela não enxerga o que está acontecendo na tela. E aqui eu nem botei nome, mas tem alguns que vêm nativo do computador, no Windows, mas tem algumas ferramentas que você consegue baixar e elas são gratuitas. Aí o contraste de cores também, tem algumas ferramentas na internet que você pode testar. Eu acho que tem uma da Adobe, que é de graça, que você coloca um texto, aí você escolhe a cor do fundo e a cor do texto em si, e ele bota ali uma porcentagem do que está de contraste e tal, se está legal ou não. Eu acho que ele faz sugestão também de cor. Aí a gente chega na integração com o back-end, que aí começa as brigas, porque o front-end não quer que aquilo lá esteja no front-end, ele manda para o back-end não quer fazer, ele manda para o front-end, e começa ali uma discussão. Mas, no final, todo mundo é amigo. Então, o front-end ele conversa muito com APIs. E ali, então, ele já precisa aprender do formato de que ele vai receber esses dados, que aí já entra o JSON, e também os protocolos HTTP.
E a importância, né, de validar e tratar erros no cliente. Então, mesmo que o back-end faça isso, é importante de que quando um usuário tente fazer uma requisição para o back-end e aconteça algum erro, você explique para aquele usuário qual erro que erro que aconteceu. Até entra um pouco ali na parte de experiência do usuário, que é a questão de que o nosso usuário ele precisa ter noção do que ele cometeu de erro, porque ele precisa de uma maneira de que ele consiga arrumar o que ele está fazendo para realmente dar certo. Aí também chega muito o conceito de assincronicidade quando começa essa discussão entre o front-end e back-end. Por que essa questão de assincronicidade que é importantíssima? Porque uma requisição para API ela não é concluída na hora. Ela precisa terminar essa requisição para conseguir mostrar na tela. E o JavaScript ele tem ali uma maneira de lidar com o assincronismo. Ele está aqui bem resumido, as etapas que passam, as tarefas, mas isso também é uma pergunta que cai bastante em entrevistas. A gente tem o call stack, que ele vai lendo toda a linha do código do JavaScript, e como o JavaScript lê linha por linha, ele começa, então, a fazer uma fila. E o Event Loop é uma funcionalidade lá que fica lendo todas essas linhas que foram colocadas na call stack. Ele que não é um segurança, ele fica ali barrando. Você vai entrar, você não vai entrar, e etc. Aí, quando ele vê que uma atividade é assíncrona, ele coloca na task queue, que é a fila de tarefas. E ele continua, então, o trabalho dele ali, que ele nunca para, lendo linha por linha para executar aquela funcionalidade. Então, foi mais uma tarefa, aquela ali foi concluída, ela não vai ser chamada na hora, ele vai terminar de renderizar e executar todas as outras funcionalidades, para depois chamar aquela que estava assíncrona sendo resolvida. Beleza, terminou de fazer o consumo da API, conseguiu, vai mostrar na tela. E tudo isso que ele começa a lidar com assincronismo, quando você recebe na tela, você está lidando com promessas. Por que promessas? Porque ele não sabe ainda o que vai acontecer com aquele dado que ele fez a requisição. Essa promessa ela pode ser pendente, que é o momento ali que ele está lá na task queue esperando ele ser resolvido, e o resolvida e rejeitada já é depois dessa requisição ser construída. Então, pode ser ok, beleza, deu certo essa requisição para API, ou não deu certo, deu tudo errado. Aí a gente tem maneiras de lidar com essas promessas no código, não é simplesmente chamei aquela API utilizando a funcionalidade do fetch. Para ele entrar na task queue, você precisa informar que aquela requisição precisa esperar ser resolvida. Então, tem duas maneiras, a gente tem o then e o async await. O then, simplesmente, você vai colocar a funcionalidade que ela não vai ser resolvida na hora, e daí você coloca algo que, na tradução literal, fiz aquilo, então faça alguma coisa com essa informação, quando ela for resolvida. E no async await, você vai criar uma funcionalidade, você vai informar que ela é síncrona, e tudo que você quer esperar dentro daquela função, você coloca um await na frente. Tem maneira melhor? Não sei necessariamente. Eu acho que vai muito da sintaxe, porque se você está fazendo muita coisa ali com o then, ele vai ficar um código gigante, then. Tem até um meme que fala ali que é o callback hell. Aí ele tem um que é o cara dando o Hadouken, porque fica gigante o negócio se você coloca muito then. Aí também você tem que lidar com os erros. Como eu falei, aquela promessa ela pode ser rejeitada. E para lidar com os erros, quando você utiliza o then, você utiliza o catch. Então, fiz uma requisição assíncrona, então pega aquela resposta, faça tal coisa. Se deu erro, resgate aquele erro lá e mostre a mensagem de erro para o usuário. Já com o async, você pode utilizar o try catch, que é a mesma lógica. Então, dentro daquela funcionalidade assíncrona, tente fazer tal coisa. Se em algum momento der erro, ele vai cair no bloco de catch, que é a mesma palavra que você vai utilizar em ambos momentos. E o try catch ele já começa a ficar mais parecido com algum back-end que você construir com Node.js. Aí a gente tem a questão de trabalho em equipe, que não tem como correr disso, até porque a gente chegou no negócio ali de amigos, back-end, front-end, mas a gente também tem, geralmente, um profissional de QA, a gente tem um profissional de UX, a gente tem um profissional PO,
Scrum Master e 500 outros cargos que pode ter dentro do seu time. Então, você tem que aprender sobre Git e versionamento. Geralmente, quando a gente está fazendo projeto pessoal que está só nós, não tem mistério, né? Você vai colocar sempre as mesmas funcionalidades lá no Git, que é o Git Add, Git Commit, Git Push, e só felicidade. Quando você começa a trabalhar num time, aí já começa o estresse, porque é várias pessoas lidando com o mesmo código. Você precisa aprender a lidar com branches, você precisa aprender a lidar com pull requests. Às vezes dá tudo errado, ou a sua branch está desatualizada, porque o outro maluco colocou já o código dele lá dentro da branch main. Então, tem que saber lidar um pouco mais com o Git quando você entra no mercado de trabalho. Design systems, para manter consistência. Então, às vezes você tem, dentro, por exemplo, do Magalu, todos os sites seguem a mesma identidade visual. Então, a gente tem um design system separado que as pessoas conseguem utilizar. Então, vou fazer um cabeçalho dentro da fintech do Magalu, ele vai ser parecido com o cabeçalho de qual outro site? Do próprio Magazine Luiza. Então, você pode utilizar aquele design system. E comunicação com designers back-end produto que já entra um pouco ali na parte de Scrum, de Kanban. Então, a gente tem um quadro que passa por diversas etapas do produto, passou pelo designer, foi apresentado para o desenvolvedor, do desenvolvedor foi para o QA, do QA foi para o pessoal lá, sei lá, de DevOps, para passar, né, na esteira para ver se vai estar tudo certo. E é um processo cíclico, é um processo de desenvolvimento de software, então não necessariamente algo linear. É algo que vai se repetindo. E trabalhar em equipe é como viver na mesma casa. Cada gato tem seu canto, mas todos dividem a mesma tigela. Então, front-end é contar histórias visuais, resolver problemas, pensar na experiência e tornar ideias acessíveis e rápidas para todos. Pintar botão, esse é apenas o início. E obrigada, gente. Eu falo meio rapidinho, então minha palestra vai bem rápida. E tem momento para pergunta, né? Se alguém quiser perguntar aí da carreira, da vida de front-end, é só levantar a mão, porque eu falei bem rapidinho. Não, ninguém tem perguntas? Tem pergunta? Tudo certo? Mônica, primeiro, obrigado pela palestra, é um prazer ter você aqui, mas uma coisa que eu gostaria de saber é mais sobre segurança em front-end. Tem como você dar uma palhinha rápida, ou longa, ou mais explicada e mais legal para os calouros e para mim? Então, de segurança é mais complexo, porque a gente tem a questão, por exemplo, até da questão de fazer validação dos formulários quando a pessoa está enviando, porque um caso que a gente muito vê de possibilidade é fazer ataques pelo input. Então, sempre tem alguém testando, colocando, por exemplo, um comando do SQL dentro do input para tentar excluir algo do banco de dados. E, às vezes, funciona. A pessoa coloca algo num formulário do nome, delete, sei lá, asterisco, from table, usuários. Vai apagar todos os usuários lá e ela vai enviar esse formulário. E, realmente, acabou para o back-end lá, acabou para o DB. Então, você fazer essa validação do que a pessoa realmente está colocando lá, através de regex ou essas bibliotecas de validação, realmente auxilia. Eu acho que é um dos ataques mais comuns de front-end. Ok, muito obrigado. Mais alguém? Olá, tudo bom? Primeiro, agradecer pela palestra, né? E eu e mais algumas amigas aqui, a gente tem interesse pela área de front-end. E aí a gente queria saber mais ou menos como que funciona o mercado. Digo assim, eu acredito que tem muitas oportunidades, né? O mercado é bem amplo para a área de front-end. E eu queria saber mais sobre um pouco da sua carreira pessoal. Não sei se seria inconveniente, mas, por exemplo, você atualmente está na Magalu Cloud e Na Lura. A Lura, isso. E aí, por exemplo, como que foi o processo seletivo? Que tipo de teste eles pediram para você fazer no processo seletivo? Então, eu tive muita sorte quando eu entrei na minha primeira oportunidade, porque eu usava muita rede social, até hoje eu uso, então eu colocava todos os projetos que eu fazia e eu entrava muito em desafios de CSS,
desafios de JavaScript. Então, a minha primeira oportunidade, meu primeiro estágio, uma CTO de uma empresa pequena, era consultoria, não tinha nem 50 funcionários. Ela me ofereceu o estágio no LinkedIn e eu nem precisei fazer processo seletivo. Então, eu tive muita sorte na primeira oportunidade. Aí eu saí de lá, porque por ser consultoria, a gente às vezes prestava serviço para empresas grandes, como a Leroy Merlin, e eles não aceitavam estagiários. Então, eles me efetivaram em 3 meses. Aí eu tive um burnout, eu falei, eu nunca mais vou trabalhar com tecnologia, pelo amor de Deus. No final, voltei. Quando eu entrei na Alura, eu entrei inicialmente como monitora, até na minha carteira está monitora de escola pública, nada a ver. Mas o processo seletivo, basicamente, foi simular como eu responderia a alunos. E foi uma vaga que só tinha eu concorrendo. Então, as pessoas leram o nome da vaga, ninguém se candidatou, e eu entrei. Então, a segunda sorte da vida. E cara de pau, porque eu podia simplesmente ter ignorado como os outros fizeram. Depois, eu fui para o Magalu. Eu entrei primeiro no Magalu Pay. Eu entrei como desenvolvedora front-end pleno. Não teve teste técnico. O teste foi essas perguntas que eu até comentei na palestra, que era a questão de o que o hook e use state do React faz? Como prevenir comportamento padrão de formulário? Foi algo bem tranquilo, até porque eu já dava aula desses assuntos, então esses conceitos eu já tinha decorado. Eu, inclusive, incentivo bastante essa questão de, pelo menos, explicar para os amigos, ou até se expor nas aulas, porque explicar para os outros faz a gente entender melhor os conceitos e faz performar melhor em entrevista técnica. Eu sei que hoje em dia não é assim dentro do Magalu. Eu sei que tem algumas empresas do ecossistema que eles fazem o teste de front-end, pedindo para fazer uma funcionalidade que você recebe, por exemplo, o número do CPF, você precisa formatar o retorno para fazer com os pontinhos e o hífen. Então, não chega necessariamente a precisar fazer uma interface inteira, mas saber sobre lógica. E nem precisa chegar no resultado final. O importante é mostrar o fluxo de pensamento. Que com a inteligência artificial, o pessoal está se ligando que tem gente que não está conseguindo fazer nem a criação da função. Então, apesar de ter bastante concorrência para as vagas de front-end, não necessariamente tudo aquilo de 1.000 pessoas que estão concorrendo realmente estão preparadas. E na Magalu Cloud, eu entrei como gerente de comunidades, então eu não estou mais codando no meu dia a dia. Eu estou fazendo mais a parte educacional da plataforma, porque faz 1 ano e meio que a gente tem o provedor de nuvem, então não tem, por exemplo, um guia de estudos como a AWS e GCP tem. Tá engatinhando, mas vai sair. Aí eu entrei pela minha participação em eventos. Então, eu sou uma pessoa tímida, mas eu gosto de botar cara a tapa para um dia eu desenvolver melhor essa parte de oratória. E por ser metida assim, e mesmo com medo, foi por isso que eu me destaquei e eu entrei nessa vaga. Obrigada. Mais alguém? Eu vou até aumentar aqui, que eu fiz muito processo seletivo. Boticário, eu até perdi as contas quando às vezes eu fiz. Mercado Livre, etc., para desenvolvimento front-end. Todos os projetos era fazer uma interface a partir de um Figma, consumir uma API, listar na tela, conseguir adicionar novos dados e editar e remover. Quase todos os processos seletivos que eu fiz. Então, focar nesses já ajuda. Ninguém tem mais dúvida?